Oi, minhas lindezas, tudo bem? O que é preciso para a gente aprender a fazer aromatizadores e perfumes? Tem muita gente que me pergunta isso, né? E algumas pessoas chegam para mim e falam assim: Lu, eu adoraria fazer, mas eu tô sem dinheiro. Então, Lu, eu queria muito aprender, mas eu não tenho habilidade manual. Ou então, assim, eu adoraria trabalhar com isso, mas eu não tenho tempo. Né? Assim, o que eu te digo é que o que precisa realmente para você trabalhar com isso é só ter vontade, tá? Porque assim, trabalhar com artesanato, como qualquer outra coisa que a gente vai trabalhar, o que a gente precisa é a gente aprender e se dedicar. Tem pessoas que já nascem com dom, né? Tem algumas pessoas assim que a gente conversa assim e fala assim: você sabe fazer crochê? Sei. Você sabe fazer tricô? Sei. Sabe fazer ponto de cruz? Sei. O que você não sabe fazer? Mas algumas outras pessoas, como eu, por exemplo, eu adoro artesanato, todo tipo de artesanato, mas para eu aprender, eu preciso me dedicar, né? Eu já comecei a fazer, já fiz uma época da minha vida ponto de cruz, aí eu comecei, achava lindo, teve uma época que era moda fazer ponto de cruz, então eu comecei a fazer, queria fazer também. Aí tinha dificuldade com o avesso, né? A minha frente ficava linda, mas o avesso ficava daquele jeito, emaranhado de linhas. Então, mais com o tempo, eu fui, né, desenvolvendo, fui aumentando minhas habilidades e o meu avesso foi ficando melhor. Nada que se fale assim, nossa, que avesso lindo, mas bem melhor do que estava no início, né? Também teve uma época que eu trabalhei fazendo bijuteria, eu estava na faculdade e queria ter um dinheirinho para poder comprar minhas coisas, sair, né? Eu fui morar em Salvador para poder fazer faculdade. Quem não sabe, eu sou dentista também, né, de formação. E na época que eu fui para Salvador para fazer, era tudo muito assim apertado, né? Porque meu pai, minha mãe tem 5 filhos, né? Então, assim, não era nada folgado. Então, para eu poder dar minhas saidinhas, comprar minhas roupas, comprar maquiagem, alguma coisa que eu queria, eu comecei a fazer bijuterias. Também na época estava na moda fazer aquelas bijuterias com miçangas, com pedraria, né? Então eu fui, peguei um pouquinho de dinheiro que eu tinha ali reservado, um troquinho, comprei um pouquinho de peça, fiz e fui vender na faculdade. Também quebrando ali um pouco a barreira da minha timidez, porque eu sempre fui muito tímida. Então, para eu ter, né, essa coisa da coragem de ir lá mostrar as peças para minhas colegas, né, era um pouco complicado para mim. Mas como era uma coisa que eu desejava muito, que eu queria muito, porque eu queria mesmo poder ter esse dinheiro para poder fazer outras coisas que outras amigas minhas faziam e que eu não podia, então eu me esforcei e fui fazer, né? No começo andava sempre com as pontinhas do dedo machucadas, porque são, né, pecinhas pequenas, aros pequenininhos, os feixes pequenininhos, miçangas, pedrinhas, aí é com alicate, com tudo muito delicado. Então no começo era uma dificuldade para fazer uma peça. Mas com o tempo a gente foi, né? Assim a gente vai se desenvolvendo, vai pegando a manha do negócio e eu fui começando a fazer mais. E como eu também passei dessa fase de ter vergonha de vender, eu comecei a vender bem. E como eu mostrava para todas as colegas, né, desde as mais nerds, as mais populares lá da faculdade, tipo as líderes de torcida da faculdade, aí eu comecei a fazer sucesso com minhas peças e vendia bastante. Então foi até o final da faculdade eu fazendo bijuterias e conseguia uma boa rendinha ali, né, para poder fazer minhas coisas. Então, assim, não foi fácil no início, eu tive dificuldade, mas como era uma coisa que eu queria muito fazer, né, e aí eu fui aprendendo. Com os aromatizadores, com os perfumes, eu posso lhe garantir que é ainda mais fácil, tá? Então, assim, porque não precisa ter grandes habilidades manuais para se fazer, né? A gente precisa
ter um certo bom gosto e a gente precisa saber seguir as receitas da forma correta e aprender quais são as receitas certas, o que utilizar na hora certa de utilizar para a gente fazer, né? Como se fosse ali uma receita de bolo que a gente tem que seguir, porque a gente precisa fazer tudo certinho, passo a passo certinho. Mas que se a gente segue a receita do jeito certo, dificilmente a gente vai ter erro. Tá? Então, assim, em relação à habilidade manual, não existe esta coisa assim de que é muito complicado, eu não vou conseguir fazer. Não, qualquer pessoa consegue fazer. É só começar e ir se aprimorando com o tempo. Mas não é uma coisa complicada. É simples trabalhar com isso, ok? Em relação ao tempo também, aí é aquela coisa. Quem quer também dá um jeito, né? Eu sou mãe, eu também trabalho fora e eu arranjo meu tempo para fazer meus aromatizadores e meus perfumes. Porque além de ser uma coisa que não é demorada, dá para a gente se adequar no nosso tempo. Por exemplo, se eu trabalho 8 horas fora, eu consigo fazer 2 horas por dia, 1 hora por dia, eu consigo trabalhar com os aromatizadores. Se eu trabalho um turno, eu posso trabalhar um turno, né? E aí eu vou ter uma produção maior. Então a gente pode adequar o que a gente faz ao nosso tempo. Não é nada demorado. Não é como, por exemplo, fazer uma colcha de crochê ou uma blusa de tricô, alguma coisa assim que demora um pouco mais. A gente consegue fazer com mais rapidez, né? E assim, o que demora um pouquinho mais é a parte da decoração, mas não é nada muito demorado. A gente fazendo um planejamento certinho do que a gente vai fazer, já pensando antes como a gente vai decorar, essa etapa também de decorar não é muito demorado. Além de que é a etapa mais gostosa, pelo menos na minha opinião. Por mais que eu fique lá, que eu demore fazendo minhas decorações, eu faço sem nenhum estresse. Muito pelo contrário, me relaxa. Né? É um período que eu tô ali botando a criatividade para funcionar, que eu consigo relaxar, que eu consigo pensar na vida e que é um momento mesmo assim terapêutico para mim e para a maioria das pessoas, assim como qualquer artesanato, né? A maioria das pessoas que fazem artesanato tem esse prazer em trabalhar. Então é uma forma da gente ganhar dinheiro fazendo uma coisa que a gente gosta muito, né? Então é em relação ao horário, ao tempo, todo mundo tem 24 horas por dia, não é? Então a gente tem como organizar aí para poder conseguir fazer tudo, basta querer. E é isso, o tempo que a gente está trabalhando ali nos nossos aromatizadores é um tempo de prazer mesmo, é um lazer. Eu posso te garantir isso, que todo mundo que trabalha adora, né? É um perfume maravilhoso. A gente trabalha ali com formas, com cores, né? Com várias cores. Então, assim, é um momento que a gente tá mesmo assim em paz com a gente mesmo e que a gente consegue, né? Tá relaxando, tá tranquila e ainda por cima a gente pode receber por esse nosso trabalho, se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente pode fazer só por hobby mesmo, a gente pode fazer só para poder fazer as nossas coisas para nossa casa, a gente pode fazer para poder presentear os amigos, né? Tá chegando o Natal aí, então a gente pode utilizar aí para poder até economizar e fazer presentes maravilhosos para a gente distribuir, né? E a gente também pode, claro, quem quiser, trabalhar para poder vender, né? Que eu garanto para vocês que é um mercado maravilhoso que só cresce, né, com o tempo. Basta vocês pesquisarem aí, colocar no Google como é que está o mercado, né, de aromatizadores, perfumes artesanais, cosméticos artesanais. Muita gente trabalhando com isso, muita gente ganhando dinheiro com isso. Tem gente que deixa a profissão para poder trabalhar só com isso, né? Porque realmente é uma área que está cada vez mais rentável, né? Ainda mais agora com a internet, que a gente tem como divulgar mais, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, Shopee, Mercado Livre, várias formas que a gente tem de revender. Então, realmente, assim, a gente vai conseguindo
cada vez mais desenvolver o nosso negócio e ficar mesmo assim sendo uma empreendedora, né? A gente trabalha como empreendedora, com a cabeça de empreendedora e vai se organizando, né, em tempo para poder a gente focar ali no nosso negócio e fazer com que ele cresça, certo? Em relação à questão do dinheiro, não é uma coisa que exige investimento inicial muito alto. Pelo contrário, você pode começar, se você tiver aí R$ 50 no bolso, você consegue fazer, né? Você consegue comprar algumas coisas, fazer alguns sachês, já começar a vender e você tem uma ótima lucratividade. Então você começa aí com R$ 50, você consegue fazer com esses R$ 50 100, R$ 150 mais ou menos, a depender da margem de lucro que você coloque, né, no seu produto. Mas que você consegue vender bem. E aí, com esse valor que você recebeu, você consegue reinvestir, né? E aí você reinveste um valor um pouco maior e já consegue comprar mais material e fazer mais produtos e vender e ganhar mais e depois reinveste de novo e ganha mais. Então você só vai crescendo com o tempo. O material que a gente utiliza para trabalhar é pouca coisa. Não é muita coisa, né? Coisa simples, um becker plástico, uma espátula para a gente manipular, um funil. Então é coisa barata, não é caro, né? Com uns R$ 100, menos de R$ 100 a gente consegue comprar tudo. E depois é comprar a matéria-prima, frascos, embalagens, tampas, né? Mas assim, não é nada muito caro, que a gente compra de acordo com o que a gente pode. A gente faz lá o nosso orçamento, eu posso gastar X. Então, eu vou planejar o que é que eu posso fazer com isso. Calculo, né, o que é que eu posso fazer, quais são os produtos que eu vou fazer, quais são os itens, o que é que eu preciso para fazer esses itens. Então, eu vou fazer minha lista de compra de acordo com o que eu planejei, compro exatamente aquilo, foco na lista de compra para a gente não exagerar, né? Porque, assim, às vezes a gente realmente vê tanta coisa bonita nos sites, nas lojas, que a gente chega e pode acabar se empolgando e comprando demais, né? Então a gente precisa ter cuidado, principalmente nesse início aí, quem não tem um orçamento muito folgado, para comprar só o que pode e aí depois, com o tempo, a gente revendendo, retornando esse dinheiro aí pra gente, a gente vai reinvestindo e vai crescendo o nosso negócio. Então, assim, também dinheiro não é uma desculpa, né? Se a gente não tem nada, alguma coisa pelo menos a gente tem ali, uma roupa que a gente não usa mais, a gente pega, coloca ali num brechó para vender, algum objeto que a gente tem em casa, alguma coisa que não usa, a gente pega, coloca lá na OLX para poder revender e a gente consegue. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? Não é nada assim que você vai gastar aqueles horrores. Imagine aí se você fosse, por exemplo, colocar um carrinho de pipoca na rua, né? Que é uma coisa simples. Mesmo assim, você precisa comprar o carrinho, você precisa comprar milho, comprar saquinho, comprar óleo, precisa até, acho que alvará, né, para poder funcionar. Então, tudo isso você tem um investimento bem maior. Para a gente trabalhar com aromatizadores, a gente pode trabalhar em casa mesmo, no conforto lá do nosso lar, junto com a nossa família, né, no horário que a gente pode organizar para poder trabalhar e fazer com um baixo investimento, que a gente vai fazer com o que a gente pode e a partir daí a gente vai crescendo e aumentando as nossas vendas. Então, assim, basicamente, o que eu quero dizer para vocês é que são 3 passos mais ou menos que a gente precisa para poder começar a trabalhar com isso. O primeiro deles é a gente tomar a decisão, né? Quando eu falo assim, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, a gente vai dar um jeito, porque como eu expliquei, tempo não é motivo, dinheiro não é motivo e habilidade manual também não é motivo. Para tudo isso, a gente dá um jeito tranquilamente, certo? Então, o que a gente precisa é estar certa, é isso que eu quero fazer? Então eu vou focar nisso aí, eu vou procurar aprender, né? Eu vou investir aí um pouco no meu conhecimento, porque também quando a gente investe um pouco no conhecimento, é mais fácil da gente conseguir ter lucro mais rapidamente, né? E é mais difícil da gente errar, então a gente já consegue
começar com um passo à frente, né, do que começar arriscando receitas aí no YouTube e tal. Se a gente pega alguma coisa, alguém que pode nos ajudar, né, para poder nos orientar, então é mais fácil da gente começar, né? Então, assim, o ideal é que, se você puder, você faça um curso onde vai te ensinar a fazer tudo e outras dicas, né, de como você pode vender, do que você precisa comprar, onde você pode comprar, para você já começar tendo esta vantagem aí, certo? O segundo passo é perder o medo de errar. Porque, assim, todo mundo no início pode errar. Mas eu te garanto também que não é muito comum a gente errar nos aromatizadores e nos perfumes. Porque se a gente seguir o passo a passo, como eu falei, é uma receita de bolo. Se a gente seguir o passo a passo, né, direitinho, como manda o figurino, dificilmente a gente vai errar. Mesmo se a gente errar, os erros que acontecem, por exemplo, eu no início tive algumas vezes que eu errei na hora de colocar o corante. Eu deixei cair corante demais e aí a cor ficou muito escura para o que eu queria. E aí teve uma vez, inclusive, que ficou um verde muito escuro e eu não queria vender daquela forma. Então, o que eu fiz? Eu joguei fora? Não, eu usei na minha casa, né? Então, assim, dificilmente a gente vai perder alguma coisa por erro. E até mesmo essa questão do corante, com o tempo eu fui me aprimorando, agora eu já tenho o método certo de colocar o corante para poder evitar de acontecer essas coisas. Então, é muito difícil acontecer assim, erro grave para você perder todo o seu produto, né? Então, é uma coisa que realmente é tranquila de se trabalhar. Certo? E até também, assim, tem outra questão que é em relação à validade. São produtos que têm normalmente uma validade longa, então você faz, se você não conseguiu vender logo ali naquela semana, você tem um tempo, na maioria deles são 2 anos, né, de validade. Então, assim, você tem um tempo para conseguir vender. E dificilmente você fica um mês com eles aí parados, né? Mas mesmo se você tiver, você não tem aquele estresse de ter que vender correndo, porque senão você pode perder, né? Como é, por exemplo, com o caso do bolo, né? A gente faz um bolo, a gente precisa vender logo ou comer, porque senão ele vai ficar duro e a gente não consegue mais nem comer nem vender, né? Mas esses produtos não, a gente consegue deixar ali até a gente conseguir vender. Mas eu também garanto que mostrando, dificilmente, quando a gente pega e divulga, que a gente mostra o que a gente fez, dificilmente vai ficar ali parado por muito tempo, porque o giro de venda é muito bom. A gente consegue vender muito bem mesmo, certo? Então, é isso. Sem medo de errar. Se errar, faz de novo, começa de novo. O prejuízo não vai ser grande, tá? Então, e é muito tranquilo. E o terceiro passo é valorizar o que você já sabe, mas também tá sempre se aprimorando, sempre procurando melhorar, né? Então, é como eu falei, assim, eu fazia de um jeito, né, que às vezes eu errava, na técnica lá que eu errei o corante, fui me aprimorando, fui fazendo outros cursos, fui procurando pesquisar e cheguei em uma outra técnica que agora eu não erro mais. Mas eu não estou satisfeita com o que eu já sei, assim, quer dizer, eu acho lindo, tá tudo maravilhoso, mas sempre eu quero mais, eu quero fazer coisas diferentes, eu procuro novidades, eu procuro produtos novos que eu ainda não faça. Então, assim, eu valorizo o que eu faço, né? Eu acho que eu faço bem, mas eu também posso melhorar, procurar fazer coisas novas e me atualizando de técnicas novas, né? Porque as coisas vão mudando e com isso a gente vai estar sempre ali com uma qualidade boa dos nossos produtos, podendo vender muito. Então, resumindo, né, o que eu posso dizer para vocês? Que trabalhar com a aromaria e a perfumaria é tudo de bom, é maravilhoso, é super relaxante, né? É super prazeroso mesmo. É simples, então assim, qualquer pessoa pode fazer, de qualquer idade,
Homem, mulher, todo mundo pode fazer. De qualquer nível de escolaridade, não tem dificuldade nenhuma. Agora a gente precisa, como eu falei, procurar aprender, né? Porque ninguém nasce sabendo. Tudo, por mais simples que seja, a gente precisa estudar e procurar conhecimento. É uma coisa que não é muito demorada, que não exige muito tempo, então a gente consegue encaixar ali em qualquer tempinho na nossa agenda, tá? Tranquilo. E além do mais, mesmo quando a gente tem esse tempo aí que é de trabalho, mas é um tempo que também é relaxante. Então, o artesanato é um dos poucos, assim, trabalhos, né, que faz a gente ganhar dinheiro, mas que também dá esse prazer. Então, são poucas as pessoas que conseguem ganhar dinheiro com uma coisa que te dá prazer. E a gente tem essa chance de trabalhar com isso, né? Porque a gente vai fazer o nosso negócio ali, a gente vai levar a sério, a gente vai ter a mente empreendedora, a gente vai fazer o que for necessário para a nossa empresa crescer, fazer tudo certinho, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo uma coisa que a gente ama. Então, isso realmente não tem preço. A lucratividade é boa, o investimento pode ser baixo, você que vai dizer aí quanto você quer investir, e eu inclusive indico que realmente você seja moderado aí nesse início. Comece com pouco, teste primeiro aí seu mercado, né, as pessoas que você tem para poder vender, seu público-alvo, faça um teste primeiro com eles. De acordo, você consegue perceber o que vende mais, o que vende menos. Aí você depois começa a produzir mais e já divulga mais. Mas faça primeiro um teste de essências, quais são as essências que você consegue vender melhor, para depois você investir uma quantidade maior de dinheiro. Comece com calma, faça seu planejamento que vai dar tudo certo, ok? Então, como eu falei também, a validade é longa, então a gente tem essa tranquilidade aí de fazer e ter um certo tempo para a gente conseguir vender, né? Vende super fácil, é você fazer, se você fizer com material de boa qualidade, né? Que vai ficar uma coisa ali realmente boa, que perfuma, né? Então, e que você botar o seu jeitinho ali, caprichar na decoração, fazer uma coisa bonita, não precisa fazer nada exagerado, nem precisa ser frascos caríssimos e colocar nada muito caro, mas se você tem um bom gosto, se você capricha, faz com carinho, né, e faz um negócio legal lá, a gente pode pesquisar por ideias, né, tem sites que a gente olha aí, por exemplo, o Pinterest, que na verdade é um aplicativo que a gente olha aí para poder ter ideia, né, e a gente vai se inspirando nas coisas que a gente vê lá para poder fazer as nossas, né? E no Google a gente procura também, ou então às vezes até nos próprios sites das lojas que a gente compra o material, tem uma parte, por exemplo, assim, de acessórios. A gente vai lá dar uma olhadinha, ver o que tem de legal que a gente pode comprar para poder dar uma incrementada, né? Uma etiqueta bonita que a gente coloca, um laço bonito que a gente coloca. Então, assim, também não é nada muito caro, mas que dá aquela sua cara, dá um ar sofisticado, né, no nosso artesanato, porque o artesanato está cada vez mais valorizado, mas o artesanato que está mais valorizado é esse artesanato que é um artesanato mais fino, mais sofisticado. Então, quanto mais você deixar o seu artesanato com uma cara mais elegante, mais você vai conseguir valorizar e mais você vai ter uma lucratividade em cima dele. Você vai conseguir colocar um valor maior porque ele vai ser mais valorizado, né? Então, assim, pensar em todos esses pontos e a gente vai com certeza conseguir se deslanchar aí nessa área, porque é uma área que está assim bombando mesmo, viu? Então, assim, eu aconselho, se você realmente quer, se é uma coisa que você acha que tá para sua vida aí, que pode te fazer feliz, né? E que pode ainda te dar uma boa renda, eu aconselho que você faça, porque realmente é uma coisa que me faz feliz, que me dá uma renda boa, né? Assim, que dá
poder me sustentar numa boa, melhora a minha renda, que como eu disse, eu trabalho em outro lugar, mas que complementou muito bem minha renda. Na verdade, com os aromatizadores, hoje em dia, eu já ganho, se não igual, até um pouco mais do que eu ganho no meu trabalho. Então, e é uma coisa que a gente consegue crescer ainda mais com o tempo. Então, assim, é uma coisa que realmente eu indico. Se você quer fazer, bola pra frente, vai fundo, que você vai gostar, ok? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Um grande beijo, fique com Deus e compartilhem aí esse vídeo com quem vocês acham que também pode ter interesse no artesanato, na área de aromaria e perfumaria. Curta aí também para mim, por favor. E se inscrevam aí também no meu canal, tá bom? Que eu vou voltar cada vez com mais dicas legais aí para vocês, tá? Um grande beijo!